E aí, tudo bem, pessoal? Então, hoje mais um vídeo aula. Hoje é sobre dízimas periódicas. Dízimas periódicas. Então, a definição é um número decimal que é uma repetição periódica infinita de um ou mais algarismos. Chama-se de período ou dízima, ou esse um ou mais algarismos que se repete infinitamente. Então, a gente já tinha falado anteriormente que dízima periódica é um número decimal infinito que a partir de certo ponto ele começa a repetir o mesmo período até o infinito. Então, uma característica é que toda dízima periódica ela vira fração geratriz. Então, o contrário também é verdade. Toda fração geratriz vira uma dízima periódica. Não é todas as frações geratrizes. Então, existem frações que viram dízima periódica, existe dízima e toda dízima periódica pode ser escrita na forma de fração. Vamos ver um exemplo. Observe essa dízima, essa fração aqui. Essa fração é o 4 nonos. Se você dividir o 4 nonos ou pelo algoritmo da divisão ou com auxílio de uma calculadora, você vai chegar à resposta 0,4444 até o infinito. Então, isso aqui é uma dízima periódica. Observe que quem que está repetindo é o 4. Então, esse 4 aqui, ele é o período. Aqui coloquei 2, né? Então, aqui é o 4. Então, o 4, quem está repetindo toda a vida é o 4. Então, esse é o período. E tem quantos algarismos período? Um algarismo. A parte inteira é 0 e o período é o 4. Toda vez que a dízima periódica, toda vez que o período começar imediatamente depois da vírgula, a gente define essa dízima periódica como dízima periódica simples. Então, aqui, ó, dízima periódica simples, o período começa a partir da vírgula. Vamos ver outro exemplo. 35 sobre 99. 35 sobre 99, se você dividir, você vai perceber que vai dar 0,35, 35, 35 até o infinito. Então, quem que é o período dessa dízima periódica? É o 35. Quantos algarismos tem o período? 2 algarismos. Ela também é uma dízima periódica simples, porque o período já começou imediatamente depois da vírgula. Não sei se vocês observaram, ó, que 4 nonos deu 0,444 até o infinito. Se você fizer 5 nonos, vai dar 0,555 até o infinito. Se você fizer 6 nonos, dá 0,666 até o infinito. Um número, 9, dá a resposta 0, número até o infinito. Se o número tiver dois algarismos, se for dividido por 99, também dá 0, número até o infinito. Então, 35 sobre 9 eu não sei, mas sobre 99, certeza que dá 0,35, 35, 35 até o infinito. Por exemplo, 24 sobre 99 é 0,24, 24, 24 até o infinito. 24 sobre 9 eu não sei, mas sobre 99 é 0,24, 24, 24 até o infinito. Vamos ver outro exemplo aqui. Então, tá aqui. Isso aqui é uma fração. Ela é fração geratriz porque ela gera uma dízima periódica. Se você dividir 125 por 999, dá 0,125, 125 até o infinito. Se for 125 sobre 9, eu não sei, eu ia ter que dividir usando o algoritmo da divisão ou uma calculadora. Sobre 99 eu também não sei. Mas como o número do numerador tem 3 algarismos, então se eu colocar 3 novos, certeza que é 0, o número até o infinito. Quem que é o período dessa dízima periódica? 125. Tem quantos algarismos? 3 algarismos. Também é uma dízima simples, porque o período já começa imediatamente depois da vírgula. Tem a parte inteira, tem a vírgula e já começa o período. Então, essa dízima é uma dízima periódica simples.
fração geratriz, porque ela gerou uma dízima periódica. 134 sobre 99, eu tenho que fazer a divisão. Se fosse 999, era 0,134, 134, 134 até o infinito. Então, 134 sobre 99, com calculadora ou fazendo algoritmo, eu chego a 1 inteiro, vírgula 35, 35, 35 até o infinito. 35 é o período, a parte periódica, a parte que repete. Quantos algarismos tem o período? 2. Também é uma dízima periódica simples, porque o período começou imediatamente depois da vírgula. Tem a parte inteira, tem a vírgula e já começou o período. Toda vez que a dízima periódica já começar o período logo depois da vírgula, então dizemos que é uma dízima periódica simples. Fácil até agora? Vamos ver uns outros exemplos. Esse daqui, 29 sobre 90. Então, você vai dividir, vai chegar na conclusão que é 0,32222 até o infinito. Quem está repetindo aqui é o 2. Então, vamos lá. Tem o período, que é 2. Tem quantos algarismos no 2? Um algarismo. Tem um número depois da vírgula que não repete. No vídeo anterior de conjunto dos números racionais, eu chamei de número não periódico, né? Aqui eu vou chamar de antiperíodo, para coincidir com uma apostila que foi enviada pela Seduce. Então, esse 3 aqui, ele é um número depois da vírgula que não repete. Então, ele é chamado de antiperíodo. Então, o período é 2, tem um algarismo, o antiperíodo é 3, tem um algarismo. Essa dízima ela é composta, porque antes do período começar, existem números denominados de antiperíodo que não fazem parte do período. Ou seja, existem números depois da vírgula que não repete. Então, se existir número depois da na dízima periódica, tiver números depois da vírgula que não repete, a gente chama de que essa dízima é a dízima periódica composta. 1.239 dividido por 99.000 vai dar 0,012, 51, 51, 51 até o infinito. Então, isso aqui também é uma dízima periódica, só que ela é um pouco diferente. Quem que é o período dela? O período dela é o 51. Tem quantos algarismos o período? 2 algarismos. Então, faltou um S aqui, né? Desenhando com o mouse, fica bonito. Então, tem 2 algarismos. Tem a parte que não repete depois da vírgula. Tem o antiperíodo. Quem que é o antiperíodo aqui? O antiperíodo é o 0,12. Quantos algarismos tem o 0,12? 3 algarismos. Então, isso aqui é uma dízima periódica composta, porque tem números depois da vírgula que não fazem parte do período, números que não repetem. Então, isso aqui é uma dízima periódica composta. Quem está repetindo aqui? O 51. Ele é chamado de período. Quantos algarismos tem um período? 2. A parte que não repete depois da vírgula é o 0,12. Quantos algarismos tem? 3 algarismos. É importante saber isso aqui, porque para transformar a fração geratriz em dízima periódica, é só você pegar o numerador e dividir pelo denominador. Ou você divide com auxílio da calculadora, ou você divide fazendo o algoritmo euclidiano da divisão. Continha normal. Arma a chavinha, coloca 0, vírgula. Então, agora, para transformar de número decimal, transformar dízima periódica em fração geratriz, aí eu vou ter que usar uma fórmula. Para usar essa fórmula, eu tenho que olhar quantos algarismos tem o período, quantos algarismos tem o antiperíodo. Então, eu tenho que saber essas definições por causa disso. Então, descobrindo a fração geratriz. Então, a fórmula é meio complicada de fazer. Então, vamos ver se vocês entendem. Ó. Imagine que isso aqui é um número decimal infinito periódico, uma dízima periódica. Vai ter uma parte inteira,
vai ter o número que não repete depois da vírgula, ou não vai ter, né? E vai ter o período. O período é o número que repete. Então, esse aqui é o número que está na parte inteira, pode ser 0, 1, 2. Esse aqui é o número que não repete depois da vírgula quando tiver. E esse período, três pontinhos, é o número que repete. Como é que é a fórmula? Você vai ter o numerador para fazer a fração geratriz. O numerador, você vai pegar o número formado sem a vírgula, você finge que não tem a vírgula. Você vai pegar o número formado pela parte inteira, pelo anteperíodo e pelo primeiro período. E vai escrever ele aqui, ó. O número inteiro, a parte inteira com anteperíodo e um período. Menos. Aí você escreve o número de novo, só que até antes do período. A parte inteira e o anteperíodo. Então, a parte inteira e o anteperíodo. Dividido. No denominador dessa fração, só vai ter 9 e 0. Quantos 9 você vai colocar? Vai ser o tanto de algarismos que tiver o período. Se tiver um algarismo, 9. Se tiver 2 algarismos, 9. Quantos zeros você vai colocar? Vai ser o tanto de algarismos que tiver no anteperíodo. Complicadinho, né? Então tá aqui. Então você vai ter a dízima periódica, vai ter a parte inteira, anteperíodo, período. Então, como é que você vai fazer essa conta? O numerador vai ser um número formado pelos algarismos da parte inteira, do anteperíodo e do período, menos o número formado pela parte inteira e o anteperíodo, dividido pelo denominador. No denominador só vai ter 9 e 0. Quantos 9 você vai colocar? A quantidade 9 do denominador é a quantidade de algarismo do período. Quantos 0 você vai colocar? A quantidade 0 no denominador é o número de algarismos do anteperíodo. Então, isso aqui que é a regrinha para poder pegar uma dízima periódica e transformar em fração. Vamos fazer com número para ficar mais fácil. 0,7777 até o infinito, se vocês já entenderam aquela primeira parte, é fácil ver que é 7 sobre 9. A fração geratriz de 0,777 até o infinito é até 7 sobre 9. Mas vou fazer pela regra prática. Então, primeiro, você vai ver aqui que tem o período, que é 7, tem a parte inteira, é uma dízima periódica simples, não tem anteperíodo. Então, pela fórmula, primeiro você copia até chegar no período. Então, vai ser 0,7. Está aqui. Então, você copia até chegar no período. Menos até antes do período. Antes do período é quem? 0. Dividido. Embaixo só vai ter 9 e zeros. Vamos ver o que vai ter. Quantos 9 eu vou colocar aqui? A quantidade de 9 é o número de algarismos do período. Quantos algarismos tem o período? 1. Então, quantos 9 que eu vou colocar? 9. A quantidade de 0 no denominador é o número de algarismos do anteperíodo. Tem anteperíodo aqui? Não, porque é uma dízima periódica simples, então não coloco zero. 7 menos 0, 7, 7 nonos. Então, a fração geratriz dessa dízima periódica é 7 nonos. Difícil? Vamos fazer outra. Exemplo 2. Determine a fração geratriz da dízima periódica 0,24, 24, 24 até o infinito. Conforme o tempo vocês for fazendo, vocês vão perceber que essa 0, número que repete vai ser o sobre 9, o sobre 99. Essa daqui vai dar 24 sobre 99. Mas vamos fazer pela fórmula. Primeiro você copia o número formado até o período, da parte inteira até chegar no primeiro período. Então vai ser 0,24, né? Tá aqui. Número inteiro formado com os algarismos da parte inteira, anteperíodo e período. Então tem o 0, não tem anteperíodo, e o 24. Então 0,24 menos, tá aí, menos o número inteiro formado com os algarismos da parte inteira e do anteperíodo. Menos até antes de chegar ao período. Então vai ser menos. Quem tem antes do período? Menos 0, dividido
No denominador só vai ter 9 zeros. Vamos ver quantos 9 vai ter. Quantos 9 vai ter? O número de 9 do denominador é quantos algarismos tem o período. Quantos algarismos tem o período? 2. Então, quantos 9 você vai colocar? 2, 9. A quantidade de zero que você vai colocar no denominador é a quantidade de algarismos do antiperíodo. Tem antiperíodo aqui? Não tem, então não coloco nenhum zero. Então vai dar quanto? 24 sobre 99. Dá para simplificar por 3, né? Ia ficar 8,33. Não vou simplificar não. Mais um exemplo. Esse aqui é bom. Essa aqui é uma dízima periódica composta. Por que ela é composta? Porque ela tem um antiperíodo. Então, ela tem a parte inteira, tem o antiperíodo e o período. O período é o 7, então tem um algarismo. O antiperíodo é o 3, também tem um algarismo. Então, como é que eu faço? Primeiro, vai ter o numerador. O numerador vai ser a diferença do número formado até eu chegar ao período, menos o número até antes de chegar ao período. Então, vamos ver aqui. Então, tá aqui, ó. Primeiro, você pega o número inteiro formado pelos algarismos da parte inteira, do antiperíodo e do período. Por que que eu falo número inteiro? Porque eu vou tirar essa vírgula. Então, vai ser o número formado pelo 6, pelo 3, pelo 7. Vai dar quanto? 637. Menos o número formado pela parte inteira e o antiperíodo. Ou seja, o número formado até antes de chegar à dízima. Até antes de chegar ao período. Então, antes do período, se você pensar nesse número sem a vírgula, quem que vai virar? 63. Dividido. Quantos 9 eu vou colocar? A quantidade 9 vai depender do período. Quantos algarismos tem o período? 1. Então, eu só coloco 1, 9. A quantidade de zero vai depender de quantos algarismos tem no antiperíodo. Quantos algarismos tem no antiperíodo? 1. Então, eu coloco 1, 0. Então, ficou 637 menos 63 dividido por 90, sobre 90. Ficou 574 sobre 90. Dá para simplificar 287 sobre 45. Aí eu não consigo simplificar mais, não. Então, a fração geratriz que gera essa dízima periódica aqui, 6,3777 até infinito, é 574 sobre 90, que é equivalente a 287 sobre 45. Vamos conferir? Vou usar a calculadora aqui. Então, eu vou pegar aqui 574 e vou dividir por 90 para ver se está certo mesmo. Dá? Aí, ó. 6,37777. Aqui, porque ela arredonda a última casa decimal, que ela não coloca até o infinito. Então, 77777 até o infinito. Vamos ver se essa aqui também dá a mesma coisa. Se eu pegar 287 dividido por 45, também dá 6,37777 até o infinito. Isso aqui é porque arredondou. Então, tá aí. Então, essa técnica, ela permite você pegar a dízima periódica e transformar em fração geratriz. Vamos ver mais um exemplo. O próximo exemplo está no, acho que é a última letra do exercício 2 da atividade da quarta semana do nono, se eu não me engano. Isso aqui, ó. Essa dízima periódica ela é composta porque ela tem um antiperíodo. A parte inteira é 2, o antiperíodo é 35 e o período é 1. O período tem um algarismo, o antiperíodo tem 2 algarismos. Então, como é que vai ser a fração geratriz? O numerador vai ser a diferença do número formado pelos algarismos da parte inteira, do antiperíodo e do período. Então, eu vou copiar o número até chegar aqui no período, que é 1. Então, sem a vírgula. Então, vai dar 2.351 menos o outro número vai ser até eu chegar no antiperíodo, antes de repetir. Então, o número antes de repetir seria quem? 235 menos 235 sobre
No denominador, só vai ter 9 e 0. Quantos 9 vai ter? O 9 é a quantidade de algarismos que tem o período. O período tem quantos algarismos? Um algarismo, então tem 9. Já os zeros é a quantidade de algarismos que tem no antiperíodo. Quem que é o antiperíodo aqui? Não é o 35? Quantos algarismos tem o 35? 2. Então, quantos zeros que eu vou colocar? 2 zeros. Então, dá 2.116 sobre 900. Vamos ver se está certo de novo? Calculadora. 2.116 dividido por 900 dá 2,35 certinho. Tá vendo? Então tá aí. Peguei a dízima periódica composta e transformei em fração geratriz. Essa fração eu posso simplificar por 2, chego nessa aqui. 529 sobre 225. Então, infelizmente, esse conteúdo ele é para ser uma revisão do nono, né? Então, não tem no livro, esse conteúdo não está tão explícito assim no livro do nono, ele tem no livro do oitavo ano, ele é a primeira unidade. No livro do nono ano tem os exercícios, considerando que o aluno já sabe transformar número decimal, dízima periódica em fração geratriz ou o contrário. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Então, até a próxima. Qualquer dúvida, pessoal, vocês perguntam lá no grupo nosso. Então, até a próxima.